O tempo passa e nós continuamos na crise brasileira sem perspectivas próximas. O Brasil segue vivendo um grande drama. Uma presidente acuada, por trás de placas de aço, em pleno desfile de 7 de setembro, ontem em Brasília, enfrentando vaias e sem capacidade de liderar ou falar ao país, durante um momento tão delicado, deixando claro que esse é um governo perdido, sem rumo. Especialmente nesse momento, nossa nação necessita de liderança. Se no Palácio do Planalto falta esta qualidade, no Senado há de sobra. Vejamos, estamos trabalhando para que o Brasil não pare, vítima da inoperância de um poder executivo refém de suas próprias debilidades. Cabe ao Parlamento legislar e criticar, mas também fiscalizar e liderar. Nessa esteira, chegamos nesta data a um momento muito importante, quando o Senado assume sua responsabilidade institucional de encontrar caminhos e soluções para os problemas do Brasil. Hoje está sendo apresentado o plano de trabalho da Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional, criada para discutir os projetos da Agenda Brasil, cujos itens terão votação prioritária aqui no Senado. Em toda crise existe oportunidade. Se, de um lado, a Agenda Brasil foi acusada de ser uma manobra de ajuda ao fraco governo que se encontra do outro lado desta praça, de outro, possui pontos que são chances raras para que uma gama de reformas e temas de alta relevância sejam discutidos e aprovados no Parlamento. Nesse momento é preciso separar o oportunismo da oportunidade. Ali, além de enxergarmos um movimento político, residem temas importantes que podem ajudar o Brasil a enfrentar esse momento delicado. Mecanismos que podem ser responsáveis por gerar empregos, renda, diminuir o gigantismo estatal, desburocratizar o país, abrindo espaço para que os brasileiros empreendam com segurança, exportem com mais facilidade e retornem o protagonismo de alicerces da nação. Ora, senhores senadores, vivemos um momento de crise. Não podemos perder a oportunidade de avançar. Como lembrou na data de hoje o senador Cristóvão Buarque, membro do meu partido, o PDT, em artigo no Correio Brasiliense, artigo que solicito a inclusão nos anais do Senado na íntegra. Diz ele: a inflação fez a classe média empobrecer. O dólar subiu para valores próximos de R$4. O desemprego avança a uma média de quase 4 novos desempregados por minuto no Brasil. A dívida do setor público cresce 2,2 milhões de reais por minuto, desvendando a fantasia e mostrando o fracasso dos pacotes e pedaladas. Senhores senadores, senhoras senadoras, vivemos um período de fragilidade das contas públicas, aumento de endividamento e gastos. Hoje, há um déficit assombroso nas contas públicas. O governo acaba de enviar um orçamento para esta casa com um rombo de 30,5 bilhões de reais. E, infelizmente, sabemos que a realidade é ainda pior. Diante da falta de liderança presidencial, cabe ao Senado a responsabilidade institucional de zelar pela República. Se falta coragem ao Poder Executivo, por exemplo, para diminuir o número de ministérios, sobra esta qualidade nesta casa. Mas precisamos ir além. É preciso que o governo corte o número de comissionados e diminua seus gastos, adotando ações de austeridade em todos os setores da administração pública federal. Está claro que, além de enxugar a máquina pública, deve-se buscar a implantação de um modelo de administração gerencial, com metas e indicadores de resultados,
Em suma, uma gestão pública eficiente. Medidas que sigam esta linha possuem, evidentemente, o meu total apoio e devem seguir também o apoio de todos nós. Surge dentro desta agenda a oportunidade de discutirmos o projeto de reforma das agências reguladoras, com foco na sua independência, algo fundamental para a segurança jurídica que as empresas precisam para realizar investimentos. As agências reguladoras devem ser órgãos de Estado, imunes aos humores dos governantes, independentes de qualquer partido ou ideologia. Hoje, ao contrário, sabemos e, infelizmente, essas agências estão subordinadas aos governos, perdendo sua capacidade republicana. Tem meu apoio também qualquer medida que favoreça o ambiente de negócios para as micro e pequenas empresas, assim como desburocratizar as relações do Estado com o cidadão e suas atividades empreendedoras. Assim sendo, reafirmo diante desta tribuna que qualquer medida que vise retirar o peso do Estado dos ombros de nossos empreendedores e tornar sua vida e sua atividade mais simples, menos refém das amarras do governo, deve ser prioridade desta Casa. No que tange ao tão propalado e necessário Pacto Federativo, aprovamos recentemente proeficiente projeto da senadora Ana Amélia Lemos. Aprovamos a vedação de transferência de qualquer encargo ou prestação de serviços aos estados e municípios sem a previsão de repasses financeiros necessários ao seu custeio. Os entes federados são parceiros da União e, de forma alguma, podem ser submetidos a qualquer tipo de regra que os prejudique. Por falar em regras que prejudiquem os estados, lembro mais uma vez, aqui, a situação vivida pelo meu estado, o Rio Grande do Sul. No ano de 97, a nossa dívida lá no Rio Grande do Sul era de 11 bilhões de reais. De lá para cá já pagamos o dobro, 22 bilhões. Em função dos juros e correções, o valor acabou por aumentar de forma estratosférica e brutal, alcançando hoje, pasmem, 47 bilhões de reais. A maior dívida dos estados brasileiros é lá do Rio Grande do Sul. Esta situação levou o estado gaúcho à situação crítica que hoje vivemos. Só para exemplificar, nos últimos 5 dias do feriadão, 47 homicídios em 5 dias no estado, com apenas 2 flagrantes. Apenas 2 flagrantes e 47 homicídios. Por quê? A polícia está em operação tartaruga. O Estado está sem proteção. O roubo diário de carros aumentou 47%. Gaúchos têm perdido suas vidas e muitos vivem reféns da ameaça de bandidos armados e perigosos. Tudo isto diante da insensibilidade de uma presidente que, de maneira omissa, nega-se a renegociar as regras deste passivo que nos sufoca, pois poderia reconhecer valores, por exemplo, na compensação da Lei Candir. Além disso, antecipar ressarcimentos com a diminuição dos índices de reajuste dos valores da nossa dívida com a União, reconhecendo a devolução que é certa, que tem sido paga a mais no corrente ano. A União, sabidamente, como federação, deve ser parceira dos estados, os entes federados, algo esquecido por este governo diante da situação vivida pelo Rio Grande do Sul, abandonado pela presidente. O governo federal deve atuar de forma equilibrada no intuito de não onerar os entes federados e participar de forma ativa em mecanismos que ajudem na melhora de sua capacidade de investimento. Afinal, a União, federação, é a mãe, os estados federados, seus filhos. Esse é o momento ímpar. Não podemos nos omitir sob o risco de ver o país definhar diante de uma das mais graves crises de sua história, que coloca em xeque as bases do Plano Real, nossa maior conquista da história recente. É preciso mobilização desta Casa para evitar o pior.
É preciso que o Congresso se movimente para que os desastrosos erros cometidos por Lula e Dilma não joguem por terra a estabilidade econômica da nação. É preciso, portanto, ponderação, responsabilidade e, sobretudo, ações. Não podemos confundir o oportunismo desse governo em criar um fato novo com a oportunidade que temos de reformar pontos importantes da nossa legislação, resolvendo os erros do passado e a omissão de uma política macroeconômica consistente, mas não realizada durante os anos do governo do PT. Como parte das soluções, tomei a decisão de apresentar um requerimento na Comissão de Ciência e Tecnologia para que o PLC 77 deste ano possa tramitar de maneira simultânea nas comissões do Senado, antes de ir a plenário, no intuito de rever o ambiente institucional, marco legal e estrutura de incentivos à inovação, desenvolvimento científico e tecnológico, de forma a agilizar um dos pontos que considero fundamentais dentro da Agenda Brasil. Nosso país vive um momento muito delicado. O dólar bate recordes de alta, assim como a inflação e o desemprego. O governo nada consegue de concreto, aquado pelas ruas, que mais uma vez ecoaram seu descontentamento neste 7 de setembro. Mostram-se perdido e fraco. O Brasil clama por liderança e é nossa responsabilidade trabalhar pelo país. Minha proposta é que esta Agenda Brasil seja discutida ponto por ponto, como sugeriu aqui na semana passada o senador Aloísio Nunes, de forma equilibrada e prudente pelo bem do Brasil e dos brasileiros. Assim, evitaremos a pirotecnia desse governo e gerar um fato novo simplesmente para desviar a atenção de seus equívocos, sua frágil e pequena popularidade e os casos de corrupção que brotam de suas entranhas. É preciso muita responsabilidade. Assim, quero pautar esse mandato, trabalhando pelo Rio Grande e pelo Brasil. Aproveitaremos a oportunidade de reformar, sem perder de vista nosso compromisso com a fiscalização e a ameaça desta agenda tornar-se apenas peça de marketing, como tantas outras, movimento oportunista que ludibrie o povo mais uma vez. Não serão simples placas de aço que afastarão os protestos de uma sociedade que clama por mudança urgente. Daremos voz a cada um desses brasileiros. Este é o nosso papel, o papel do Parlamento. Era o que tinha a dizer, senhora presidente. Muito obrigado.